A tecnologia, a gente percebe que ela não é uma ferramenta, não é algo que é neutro, instrumental e que depende do uso que a gente faz dela, né? O fato de você estar trabalhando com uma tecnologia, ela modifica as próprias engrenagens, a nossa própria maneira de pensar. Então, eu tenho muita dificuldade de ler. O que isso significa, pensando em termos subjetivos? Significa que dificilmente eu seria uma professora pesquisadora se não houvesse óculos, se não houvesse a correção pela lente de contato, né? Ou seja, eu seria uma pessoa diferente, né? Então, o fato de existir essa tecnologia que me apoia numa deficiência quase que eu tenho, né, muda a minha subjetividade, muda o que eu sou capaz de ser. E a gente percebeu que entre os usos que os alunos faziam nos dispositivos móveis, tinha um trânsito muito interessante entre essas aprendizagens formais e informais, aquilo que eles traziam, né, de fora da escola para dialogar com aquilo, com as propostas que a gente estava desenvolvendo. E aí, então, esse projeto de multiletramentos e aprendizagens formais e informais na escola, a gente propunha pensar essas possibilidades das múltiplas linguagens articuladas a essas aprendizagens, né, nesse diálogo da escola, da cultura e com todo esse repertório que eles já traziam. Nós pegamos filme, séries de TV e videogames da década de 90, de 2000 e de 2010 e fizemos análises em várias áreas, né, narrativa, estrutura, como se constrói os personagens, no caso do jogo, como é que se joga, né, como é que é a jogabilidade do jogo, para a gente tentar entender as diferenças ao longo de 3 décadas, né? E em termos de competências e habilidades, a gente conseguiu mapear 5, que eram linguísticas, sensoriais, lógicas, criativas e sociais, que, na verdade, a gente categoriza porque a gente precisa separar um pouquinho para a gente conseguir investigar, né? Porque, na verdade, todas elas são muito próximas. Às vezes é muito difícil você dizer se uma habilidade se ela é mais sensorial ou lógica, essas que dependem muito de atenção e de percepção, ou se ela é criativa ou social, já que ambas, né, frequentemente, o processo criativo, sobretudo nas mídias digitais, nas mídias sociais, são processos muito coletivos, de muita cooperação, né? Já tem muitos dados que apresentam essas pistas, né, esses indícios de algumas práticas disruptivas que vão acontecendo, e porque também são valorizados outros espaços da formação, que não só a sala de aula. Então, se traz essas dimensões dessas aprendizagens informais para serem refletidas na sala de aula, mas também se sai da sala de aula. A gente vai para outros espaços da formação pensar essas realidades, né? Então, acaba desenvolvendo uma outra relação com o território, não só das crianças, dos jovens, dos alunos, mas também dos professores, né? E isso tudo significa também uma formação cultural, né? Um capital cultural que vai sendo enriquecido, problematizado e também colocando em questão.